Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai fundo na história da Akamai Technologies. Vamos usar várias fontes, sabe? Pesquisas detalhadas, alguns vídeos também, para entender essa empresa. Isso aí. Uma empresa que é, essencial para a internet que a gente usa todo dia, né? Exato, mas que muita gente nem ouviu falar. É um paradoxo interessante. Com certeza. Então, nossa missão aqui é entender a história, a tecnologia, os negócios, o impacto dela. Tentar responder como ela virou essa espinha dorsal silenciosa da web. É uma história em tanto. Bom, para começar, quando que a Akamai surgiu? Oficialmente foi ali em agosto de 98, né? Isso, agosto de 1998. Mas a ideia, ela nasceu um pouco antes, lá por 95. Veio de um desafio no MIT. Ah, aquele desafio para tentar resolver o congestionamento da internet. Esse mesmo. Que na época é um problemão. E quem foram os fundadores? Tinha gente de peso, né? Tinha, sim. O professor Tom Layton, que era, o mestre em algoritmos lá no MIT. E o Danny Lewin. O Danny Lewin, um estudante super brilhante que veio de Israel, do Technion, né? E que tinha um histórico militar bem forte. Exatamente. Ex-capitão da Sayeret Matkal, uma unidade de elite lá de Israel. E não podemos esquecer do Jonathan Sealing e do Randall Kaplan, que também estavam na equipe fundadora. Legal. E tudo começou onde? Lá no MIT mesmo? Lá mesmo, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Bem no coração acadêmico. E qual era o cenário da época? A gente está falando do finalzinho dos anos 90. Pois é, auge da bolha.com, a internet, explodindo de crescer, mas... Mas era lenta pra caramba. A famosa World Wide Wait, né? Esperar. Exato. Era frustrante. E foi o próprio Tim Berners-Lee, o inventor da web, que meio que lançou esse desafio no MIT. Resolvam isso aí, pessoal. E o nome Akamai. Curioso. Vem do havaiano. Significa inteligente ou legal, bacana. Foi uma escolha do Danny Lewin. Faz sentido, né? Pela proposta da empresa. Totalmente. A ideia central deles era basicamente usar matemática aplicada, algoritmos bem sofisticados, para entregar o conteúdo na internet de um jeito mais rápido e mais eficiente. Eles desenvolveram técnicas de roteamento inteligente e também de replicação de conteúdo. Ou seja, espalhar cópias do conteúdo em vários servidores distribuídos pelo mundo. E aí entra a grande sacada tecnológica deles, né? O Consistent Hashing. Tenta explicar isso de um jeito simples pra gente. Bom, imagina um círculo gigante. De um lado você mapeia os arquivos, os conteúdos, sabe? E do outro, os servidores. Ok. Aí, para cada arquivo, você gira a roleta no sentido horário e atribui ele para o primeiro servidor que encontrar. A grande vantagem disso é que se um servidor novo entra na rede ou se um sai... Ah, não precisa reorganizar tudo. Exatamente. É. Só uma pequena parte dos arquivos precisa ser remanejada, ali para os servidores vizinhos. Isso é perfeito para a internet, que é um ambiente super dinâmico, né? Servidor entrando, saindo o tempo todo. Bem diferente do hashing tradicional, que aí bagunçava tudo. Isso. Era muito mais resiliente. E tem aquela história engraçada, né? A tese do Lewin sobre isso ganhou prêmio e tal, mas o artigo científico inicial... Foi rejeitado. Dizendo que não tinha aplicação prática. Sério. Pois é, que ironia, né? Hoje é a base de muita coisa na internet. Total. E qual foi o primeiro produto que eles lançaram com base nisso? Foi o serviço FreeFlow. Saiu em abril de 1999. FreeFlow. E como funcionava? Ele fazia exatamente isso. Distribuía cópias do conteúdo dos clientes, tipo imagens, vídeos, em uma rede de servidores deles. No começo já eram mais de 1.200 servidores, espalhados por 24 países. Uau! Já começaram grandes. Sim. Aí, quando alguém ia acessar aquele conteúdo, o sistema direcionava para o servidor que estivesse mais próximo ou mais rápido para aquela pessoa. A promessa era acelerar o carregamento de 2 a 10 vezes. E deu certo logo de cara? Tiveram algum sucesso marcante no início? Tiveram sim. O primeiro teste real, digamos assim, foi entregar o primeiro pixel para a Disney em fevereiro de 99. Um marco simbólico, né? Legal. Mas e um teste de carga pesada mesmo? Aí veio em março de 99. Foi um teste duplo e de fogo. Eles entregaram a transmissão do March Madness, o basquete universitário americano, para a ESPN. Que tem uma audiência gigante. Gigante.
E, ao mesmo tempo, distribuíram um trailer novo de Star Wars para o Entertainment Tonight. Os dois eventos tiveram picos de tráfego recorde para a época. E a rede aguentou. Aguentou firme. Foi a prova de que a tecnologia deles não era só teoria, funcionava na prática e em larga escala. E foi aí, que a coisa ficou realmente interessante. Imagino que os investidores começaram a aparecer em peso, né? Com certeza. No comecinho foi mais coisa de amigos, família, o básico. Mas depois desses sucessos... E vieram os grandes. Exato. A Apple entrou com 12 milhões e meio de dólares por 5% da empresa, em julho de 99. Isso foi essencial para eles, porque a Apple precisava acelerar o QuickTime TV. Chegou a ser 75% da receita da Akamai no início. Nossa, que dependência. E a Cisco? A Cisco entrou logo depois, em agosto, com 49 milhões por 4%. Foi uma validação tecnológica importante, sabe? Tipo, se a Cisco está investindo, o negócio é sério. E a Microsoft também entrou, né? Também, mais 15 milhões. O interesse deles era acelerar o conteúdo do Windows Media. Ter esses 3 nomes gigantes a bordo foi crucial. Com esse time de investidores e tecnologia aprovada, o IPO devia ser o próximo passo lógico, ainda mais naquela época. Foi o timing perfeito. 29 de outubro de 1999, bem no pico da bolha.com. O preço inicial da ação foi definido em 26 dólares. E quanto eles conseguiram levantar com o IPO? Arrecadaram 234 milhões de dólares. Uma bela grana para a época, para uma empresa tão nova. E o desempenho da ação no primeiro dia? Foi aí que a coisa explodiu, né? Explodiu é pouco. Fechou o primeiro dia em mais de 145 dólares, uma alta de 458%. Foi o quarto maior ganho de estreia na história dos Estados Unidos até então. Que loucura! 458% no primeiro dia! Em 2 dias, a Akamai, que tinha só 18 meses de vida e ainda dava prejuízo, viu seu valor de mercado passar dos 15 bilhões de dólares. Surreal! Imagina a fortuna que isso gerou para os fundadores. Pois é. O Leighton e o Lewin ficaram com cerca de 250 milhões de dólares cada, só no preço do IPO. E os investidores iniciais? Aquele investimento da Apple, por exemplo, valorizou quase 50 vezes só no primeiro dia. É o tipo de história que marcou a era.com. Mas nem tudo era sal de brigadeiro, imagino. Já tinha competição? Já tinha, sim. O principal concorrente no começo era a Inktomi. O modelo deles era um pouco diferente, vendiam mais os equipamentos, sabe? Não era um serviço como o da Akamai. Exato. Tinha também a Mirror Image Internet. E rolava um debate na época. Era melhor a rede proprietária da Akamai ou usar padrões abertos como a Inktomi e a Cisco defendiam? Interessante. E hoje, como tá essa briga? O cenário mudou muito, né? Mudou completamente. Hoje a concorrência vem pesado dos gigantes da nuvem. AWS com o CloudFront, Google Cloud, Azure CDN. Eles têm suas próprias redes de entrega de conteúdo. E tem os especialistas também, né? Sim, tem empresas focadas nisso, como a Cloudflare, que é um concorrente bem forte, especialmente no mercado de pequenas e médias empresas. Tem a Fastly, a Limelight. E onde a Akamai se encaixa nisso tudo hoje? A Akamai ainda tem muita força, principalmente no mercado corporativo, nas grandes empresas. O foco deles é muito em confiabilidade, segurança, customização. Coisas que clientes grandes valorizam muito. Entendi. Então, vamos dar uma olhada em como a Akamai está agora, em meados de 2025. Como você descreveria a empresa hoje? Olha, hoje a Akamai é uma empresa de tecnologia super consolidada. Líder ainda em CDN, que é a origem de tudo, mas também muito forte em cibersegurança e computação em nuvem. A sede continua lá em Cambridge, Massachusetts, mas a presença é global. E quais são os principais produtos que eles oferecem atualmente? Além do CDN, claro. O CDN ainda é central, com certeza, mas eles investiram pesado em segurança. Tem produtos como o Kona Site Defender, que protege contra ataques a sites, e soluções robustas para mitigar ataques DDoS, aqueles ataques de negação de serviço. Segurança virou um pilar importante para eles. Muito importante. E o outro grande pilar é computação em nuvem. Eles lançaram a Akamai Connected Cloud, que ganhou um impulso enorme depois que eles compraram a Linode, uma empresa de infraestrutura de nuvem. Lembro dessa aquisição. Foi estratégica, né? Muito. Permitiu a eles competir mais diretamente
com os grandes players de nuvem, oferecendo mais serviços de computação mesmo, não só entrega de conteúdo. E eles também oferecem ferramentas de visualização de dados e publicam aquele relatório famoso, o State of the Internet. Que é uma referência no setor. E a base de clientes continua forte? Impressionante. Eles atendem praticamente todos os gigantes, todas as 10 maiores empresas de streaming, de games, as maiores corretoras, bancos. Nossa! 9 das 10 maiores de software de telecomunicações e um dado curioso. Todos os 6 ramos militares dos Estados Unidos são clientes deles. Isso mostra confiança na segurança e na robustez da plataforma, né? E financeiramente, como eles estão? Temos dados de 2024? Temos sim. Em 2024, a receita anual ficou ali perto dos 4 bilhões de dólares, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Quase 4 bilhões de dólares. E o lucro? O lucro líquido, usando os padrões contábeis GAAP, foi de 505 milhões de dólares. Teve uma quedinha de 8% em relação a 2023, mas ainda é um lucro bem sólido. A empresa gera bastante caixa. Entendi. E em termos de participação de mercado, especialmente em CDN, onde eles começaram? Continuam líderes. As estimativas variam um pouco, mas colocam a Akamai com cerca de 30% do mercado global de CDN. 30% é muita coisa. É sim. Dizem que eles entregam algo entre 15% e 30% de todo o tráfego da web mundial. É um volume gigantesco. Impressionante. E quanto vale a empresa hoje? Qual a capitalização de mercado? Pelos dados que a gente tem aqui, provavelmente do início de 2025, a capitalização de mercado estava girando em torno de 11,2 bilhões de dólares. A ação teve altos e baixos. E que altos e baixos, foi uma verdadeira montanha-russa. No pico da bolha.com lá em 2000, a ação chegou a bater 321 dólares. 321. Mas aí veio o colapso. Em 2002, no pior momento, a ação chegou a valer míseros 67 centavos de dólar. Meu Deus, de 321 para 0,67. Exatamente, uma queda brutal. Recentemente, como você falou, o preço estava ali na faixa dos 76 dólares, isso depois de começar 2025 perto dos 95. Então, ainda volátil. Para ilustrar, aqueles $1.000 investidos lá no IPO que viraram uma fortuna no primeiro dia, hoje valeriam bem menos que os 1.000 originais. Cerca de 476 dólares, pelos cálculos da nossa fonte. Mostra bem o impacto devastador que a bolha teve para quem entrou no topo. Falando nesses momentos difíceis, qual foi o pior deles para a Akamai? Sem dúvida nenhuma, o pior momento, o mais trágico, foi a morte do cofundador Danny Lewin, dos ataques de 11 de setembro de 2001. Nossa, é verdade, ele estava em um dos voos, né? Estava no voo 11 da American Airlines, o primeiro avião a atingir o World Trade Center. E as investigações indicam que ele, com o treinamento militar que tinha, provavelmente tentou impedir os sequestradores e pode ter sido a primeira vítima fatal dos ataques. Que história terrível. Uma perda humana imensurável e um golpe devastador para a empresa que ele ajudou a criar. Com certeza. Foi um choque profundo para todos na Akamai. E além dessa tragédia pessoal, teve o estouro da bolha.com, que você já mencionou. Como isso afetou a empresa na prática? Foi brutal também para o negócio. As ações despencaram, como a gente viu. Eles tiveram que fazer demissões em massa, cortaram 2/3 da equipe. 2/3? Sim, o caixa da empresa estava quase no fim. Muitos clientes, que eram outras empresas.com, estavam falindo um atrás do outro. A pressão nos preços dos serviços ficou enorme. Tiveram que vender imóveis que tinham comprado na euforia. Foi uma reestruturação completa para sobreviver. Imagina o clima. O valor de mercado, que chegou a 35 bilhões... caíram para 75 milhões de dólares no fundo do poço. E ainda teve a situação bizarra dos milionários adolescentes do IPO. Funcionários jovens que ficaram ricos no papel, mas que depois se viram com dívidas gigantescas de impostos sobre ganhos que evaporaram. Que pesadelo. E houve outras controvérsias ao longo do caminho? Teve um caso que gerou bastante discussão em 2003, com a rede de notícias árabe Al Jazeera. A Akamai começou a distribuir o conteúdo deles, mas encerrou o contrato depois de apenas 5 dias. Por quê? A alegação na época foi de pressão política. Isso mostrou um pouco dos desafios e das sensibilidades de operar globalmente, especialmente lidando com conteúdo que pode ser considerado controverso em certos lugares. Entendi. Um aprendizado difícil sobre a geopolítica e negócios. Mudando um pouco de assunto, vamos falar da operação atual.
Em que segmentos a Akamai atua hoje? Basicamente, são 3 grandes áreas: a entrega de conteúdo, o CDN tradicional, a cibersegurança, que cresceu muito, e a computação em nuvem, que é a aposta mais recente para crescimento. E a operação é global mesmo, né? Onde eles têm presença física? Sim, é massiva. A sede continua em Cambridge, nos Estados Unidos, mas eles têm escritórios e centros importantes na Europa, Zurique, Londres, Paris, na Ásia também, Singapura, Bangalore, e uma presença super relevante em Israel. Israel por causa do Danny Luan? Em parte pela origem dele, mas também porque eles fizeram aquisições importantes lá, como a da Cotendo, que fortaleceu muito a área de P&D, especialmente em segurança. Herzliya é um centro bem estratégico para eles. E a infraestrutura física, os servidores? Estão em mais de 135 países, são mais de 4.100 pontos de presença, os POPs, essa rede super distribuída que permite a eles entregar conteúdo e segurança com baixa latência no mundo todo. E no Brasil, como é a atuação deles aqui? Tem uma presença significativa e crescente. Inauguraram um data center novo em São Paulo em outubro de 2023, por exemplo. Ah, recente. Sim, e eles têm o que chamam de Scrubbing Centers aqui na região, que são centros especializados em limpar tráfego malicioso para a defesa cibernética. Faz parte da estratégia deles com a Akamai Connected Cloud para a América Latina. Tem até um diretor regional, o Cláudio Bauman. E eles operam aqui com a marca Akamai mesmo ou usam outra marca? Não, é a marca Akamai globalmente. A mesma identidade em todos os lugares. Legal saber da presença forte aqui. Olhando para o futuro agora, quais são os maiores desafios que a Akamai enfrenta? Bom, o primeiro é a competição, né? Como a gente já falou, os gigantes da nuvem, a AWS, o Google, Azure, são concorrentes muito fortes com muitos recursos. Manter a liderança e as margens nesse cenário é o desafio constante. E tecnologicamente? Aí tem que manter o ritmo da evolução. Edge Computing, que é levar a computação para mais perto do usuário, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso exige investimento e inovação contínua. As ameaças de cibersegurança também só ficam mais sofisticadas. E tem a questão regulatória, imagino. Com certeza. Operar em tantos países significa lidar com um monte de leis diferentes sobre privacidade de dados, segurança, tráfego de internet. Navegar nisso é complexo. E isso levanta uma questão importante, né? Como eles vão equilibrar tudo isso? É verdade. Mas, por outro lado, quais são os pontos fortes que eles têm para encarar esses desafios? Olha, a liderança no mercado de CDN ainda é um ponto forte, importante, dá uma base sólida. Aquela vasta rede distribuída que a gente mencionou é muito difícil e cara de replicar. É uma barreira de entrada. Exatamente. A base de clientes corporativos deles é muito sólida e diversificada. Falam que atendem 90% das empresas da Fortune 100. A expertise em segurança é reconhecida. A tecnologia é robusta e as finanças são saudáveis, eles geram caixa. E pontos fracos? Onde eles precisam ter mais cuidado? O crescimento é menor, a pressão de preços dos concorrentes, especialmente dos gigantes da nuvem, é real. E toda transição estratégica como essa para nuvem e edge tem seus riscos de execução. Faz sentido. E o que os analistas de mercado andam dizendo sobre a Akamai? A fonte que a gente usou menciona alguma coisa? Menciona sim. A visão geral, segundo essa fonte, era de que a ação estava potencialmente subvalorizada. Destacavam a rentabilidade sólida da empresa, com uma margem bruta alta na casa dos 59%. Isso é bom. Sim, e mencionavam também que a gestão estava recomprando ações de forma agressiva, o que geralmente é visto como um sinal de confiança no futuro da empresa. E que havia revisões positivas nas estimativas de lucros por parte dos analistas. Interessante. E para descontrair um pouco, tem mais alguma história curiosa ou engraçada sobre a Akamai, além daquela do artigo rejeitado? Ah, tem várias. A própria origem do nome Akamai, que a gente falou, o fato do primeiro tráfego oficial ter sido literalmente um pixel na página da Disney, aquele sucesso duplo com a ESPN e Star Wars logo no começo. Aquilo foi um batismo de fogo. Total. Tem a história de uma ligação do Steve Jobs no dia 1º de abril, querendo comprar a empresa e ninguém sabia se era trote ou não.
E tem a história de como o Danny Lewin decidiu participar daquele concurso de planos de negócio do MIT meio que por acaso depois de uma conversa num bar. Eles nem ganharam o prêmio principal, mas chamaram a atenção dos V6 ali. Que legal! Pequenos momentos que mudam tudo. Olhando para a trajetória toda, quais foram os principais acertos da Akamai? Acho que primeiro, a tecnologia inovadora. O Consistent Hashing foi genial. Segundo, as parcerias estratégicas que eles fizeram lá no início com Apple, Cisco, Microsoft foram fundamentais. O timing do IPO, apesar da bolha, foi perfeito para capitalizar a empresa. E depois? A expansão bem-sucedida para a segurança e, mais recentemente, para a nuvem, muitas vezes via aquisições inteligentes como a da Linode e da Guardicore, outra de segurança. A cultura resiliente da empresa, muito marcada pelo lema Nunca Desistir, legado do Luin. E o foco técnico em peering, que são acordos para trocar tráfego diretamente com outras redes, o que melhora a eficiência. E erros? Onde eles talvez pudessem ter feito diferente? Talvez a dependência inicial muito grande de poucos clientes como a Apple tenha sido um risco. Alguns excessos da era.com, como investir muito em imóveis ou talvez algumas aquisições que não deram tanto retorno. E a forma como gerenciaram a controvérsia da Al Jazeera, embora tenha sido um aprendizado. Entendi. Para fechar essa análise, que lições você acha que empreendedores podem tirar da história da Akamai? Olha, são várias. Primeiro, o valor da pesquisa fundamental, da ciência básica, que pode virar um negócio. Segundo, timing é crucial, tanto para lançar quanto para captar dinheiro. Terceiro, construir parcerias estratégicas pode acelerar muito o crescimento. E a capacidade de adaptação, né? Fundamental. Adaptar-se continuamente às mudanças do mercado e da tecnologia. Criar resiliência na organização para superar momentos difíceis, como eles fizeram depois da bolha e da perda do Lewin. Saber que não basta ter uma ótima tecnologia. A execução também precisa ser impecável. E, claro, focar em resolver problemas reais e urgentes dos clientes. Boas lições. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a gente acompanhou a jornada de uma ideia que nasceu num desafio acadêmico no MIT e se transformou numa peça-chave da infraestrutura global. Uma empresa que tornou a internet mais rápida, mais segura e agora quer fazer parte da nuvem também. Muito disso graças àquela combinação única, né? A genialidade acadêmica do Tom Layton com a visão e execução, assim, implacável do Danny Lewin. É uma história poderosa e fica aqui uma reflexão final, talvez. A Akamai foi essencial para construir a infraestrutura que entrega a internet que a gente conhece. Agora, com a computação indo cada vez mais para a borda, para o edge, e as ameaças cibernéticas evoluindo sem parar, qual será o papel, o equilíbrio de forças entre plataformas distribuídas como a da Akamai e os gigantes centralizados da nuvem na definição da próxima fase da internet? É algo para a gente ficar de olho. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!